Já estamos de volta com o Santo Café desta quinta-feira. Muito obrigado pela sua companhia. Agora, 9 horas e 18 minutos. Chegou aquele momento especial da gente tomar nosso café de todos os dias, falando sobre assunto importante, viu? Eleições. Faltam 17 dias para o primeiro turno das eleições deste ano. O cenário de intenções de voto, segundo as pesquisas, segue em estabilidade há algum tempo, mas os candidatos continuam trabalhando e desenvolvendo estratégias para conquistar votos de indecisos e de grupos considerados estratégicos, como de mulheres e de cristãos. Eu vou conversar mais sobre esse assunto agora com o professor e advogado Herbert Lopes. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Wilker. Bom dia, espectadores aqui que nos assistem nesta manhã. Então, quais são os grupos considerados estratégicos nessas eleições de 2022? São esses mesmos que eu citei? Wilker, além dos formados por mulheres, cristãos, também pensamos na questão dos jovens e dos idosos. Em relação a esses grupos em que nós poderíamos chamar, com exceção aos cristãos, mas aos idosos, mulheres e jovens, ao que nós chamaríamos de hipossuficientes, em que o Estado ele deve apresentar algum tipo de políticas públicas. Então, eu acredito que nesses próximos dias, os candidatos irão apresentar propostas e debates que estejam voltados à proteção a esses grupos. E as campanhas também estão buscando ali, agindo em busca dos indecisos. Nessas eleições, inclusive, o número de pessoas que ainda não decidiram, não sabem ou não vão votar em ninguém, parece ser bem baixo, né, professor? Qual avaliação a gente pode fazer? Na realidade, Wilker, o problema dessa eleição está sendo a questão da abstenção. Então, o problema... Só um minuto. Tranquilo, o professor está corrigindo ali o enquadramento para continuar conversando com a gente. Eu estou pelo celular, desculpem aqui. Então, o problema na realidade dessa eleição é a questão da abstenção. Por exemplo, se a gente pegar uma análise histórica de como foi a votação da última eleição presidencial, boa parte do eleitorado votou no atual presidente Bolsonaro como um voto de protesto. Votaram no Bolsonaro para tirar, na época, o PT. E agora, o problema é que esse pessoal que votou como um protesto no Bolsonaro não tem voltado e não quer voltar. Até porque eles não entendem estarem ali sendo representados por nenhum dos dois candidatos. A gente tenta discutir que não há uma polarização, mas no Brasil, de fato, há. Não é generalizada, como o pessoal tem colocado. E esperávamos uma questão de uma terceira via, que acabou não surgindo justamente por uma falta de carisma aí de um novo candidato que apresentaria justamente a proposta voltada a esse grupo que está tentando aí ou se abster de votar, até porque a luta é muito barata, ou até votar em branco ou nulo. Então esse é o problema que os candidatos têm enfrentado. Agora, movimentos da esquerda, principalmente, têm realizado um movimento ali em prol do chamado voto útil, né, a favor do candidato Lula. O principal alvo é o eleitorado de Ciro Gomes. Isso deve ter algum resultado, deve ter ali um resultado efetivo em favor de Lula? Ou, na sua avaliação, isso não é possível? Aí, como a gente espera uma situação de um segundo turno, muito difícil nessa eleição presidencial, ter aí uma vitória de um dos dois candidatos do primeiro turno, o grande mistério que se faz é a questão da coligação, então, desses candidatos da suposta terceira via ao apoio. Com quem eles irão se coligar? Ciro Gomes, no passado, ele foi coligado ao PT. Então, se espera que ele, enquanto foi ministro na era Lula, espera-se, então, que ele apresente uma coligação ao presidente. Só que, como é uma questão de estratégia política, bem, Wilker, nós percebemos que no Brasil, dos últimos anos, todos aqueles presidentes que estavam ali no poder com a máquina na mão, a máquina estatal, nenhum deles perderam. Ele chegou a perder, todos eles alcançaram a reeleição. Então, vamos ver como vai ser esse cenário político, qual é a estratégia desses candidatos da chamada terceira via, que portarão aí no segundo turno. Vamos ver, né? E a gente pode dizer que o presidente Jair Bolsonaro desistiu do eleitorado feminino. A gente já sabe da importância desse eleitorado, né? Sabemos que faz toda a diferença, mas ele tem feito declarações meio polêmicas, né, em direção a esse eleitorado. Tem o caso do 7 de setembro, muita gente considerou que as declarações dele ali foram machistas. Tem também aquele famoso caso envolvendo a jornalista Vera Magalhães no debate presidencial da TV Bandeirantes.
Você avalia que ele desistiu de vez desse eleitorado, que desde sempre foi uma barreira para ele? Não, pelo contrário. A estratégia dele hoje voltada à situação ao público feminino é justamente utilizar a imagem de sua esposa. A gente percebe que ele coloca a esposa, inclusive, a situação trazida em relação ao discurso dele, anterior àquela frase ridícula que ele fez naquele coro, ele fez uma boa declaração em relação à sua esposa. Ele elevou o papel ali da mulher na importância do cargo que ela assume enquanto, né, primeira-dama. Ele exaltou, inclusive, a sua situação como primeira-dama, de que ela é uma aliada dele. E aliada, inclusive, nesse aspecto que hoje nós pensamos enquanto uma questão política, justamente para trabalhar a imagem do seu governo em relação a propostas voltadas às mulheres. Porque, de fato, a primeira-dama ela tem muitos trabalhos sociais voltados à questão da mulher. Um trabalho assim que diz e merece elogios em relação ao trabalho feito pela primeira-dama foi a questão da inclusão aí das Libras. Então, foi algo novo trazido pelo governo e que foi um trabalho feito por ela. Então, ele vai utilizar, sim, da imagem dela também para alcançar esse público. Já está utilizando bastante, né, professor? E como esses candidatos, a gente percebe, né, que os candidatos, eles já são velhos ali, já estão na política há muito tempo, de idade também, né? A gente tem candidatos aí até de 80 anos. Como esses candidatos estão buscando atrair o eleitorado jovem que nessas eleições estão dispostos a votar? A gente viu que muita gente fez questão de ir lá fazer o voto, muitos jovens, né? Como que eles estão agindo em prol desse eleitorado ou eles não se atentaram ainda para a importância dele? Sim, como? Até a velha política, a discussão, eles diziam que o jovem ele está atento a questão dos valores e ele seria um jovem não conservador, mas extremamente liberal. Eu discordo dessa fala. Eu trabalho geralmente em sala de aula e eu faço sempre ali um quiz voltado à questão do comportamento e das condutas morais, até porque eu dou aula de direito civil família. E eu percebo que o jovem hoje, ele é bem conservador. Ele não é tão liberal como a gente imagina que ele trabalha nas redes sociais. Mas no seu íntimo, ele acaba trabalhando com condutas morais, principalmente, até porque boa parte da sociedade brasileira é formada, boa parcela de crime. E ali, então, encontra alguns valores morais, segundo ali a questão religiosa, que eles acabam professando não de forma ostensiva, não de forma assim, apresentar a todos, mas no seu particular, eles têm isso muito bem guardado. Então, o que eu digo que essa parcela desse candidato hoje, eles lutam em relação à questão aos jovens e tentam trabalhar somente o que eles aprendem. E eu percebo que muitas vezes é uma antítese esse aspecto. Mas o jovem é algo que, de fato, irá lhe representar e, de fato, algo ali que seja voltado para os princípios das condutas. Então, é um trabalho feito hoje pelo marketing, pela publicidade. Complicado, né? E o que eles devem fazer, devem pensar para não perder os votos já conquistados? Tem até o caso do Ciro Gomes, que é muito peculiar, né? Ele tem atacado com muita força o ex-presidente Lula, só que isso não tem convertido ali em voto para ele. A gente percebe que ele não tem crescido nas pesquisas. Talvez ele tenha conseguido, inclusive, de alguma forma, os votos para Bolsonaro, né? Um movimento ali que não era a intenção dele. Como que você avalia a estratégia deles para não perder, com essa mudança de discurso em busca de outros votos, de outros eleitores, para não perder o eleitorado que já é deles? Eu percebo muito isso, Will, que até no atual presidente no Bolsonaro. Por exemplo, o eleitorado dele, que já tem garantido, é um eleitorado que gosta da forma como que ele fala, como ele se expressa. Ele se expressa, às vezes, daquela forma rude, e o eleitorado dele gosta disso. Inclusive, é essa a maior publicação das mídias sociais. Bolsonaro, se ele tiver um curso hoje aí voltado à questão e o eleitorado que ele já tem, ele acaba perdendo. O Ciro Gomes, por exemplo, acabou trabalhando. Ele vai atacar o Lula. Ao invés dele ganhar uma boa repercussão e maior número de votos,
o Ciro acaba entregando votos ali ao seu concorrente, que é o Bolsonaro. Então, a estratégia é muito complexa. Hoje, é difícil você encontrar aí um marqueteiro que vai dizer que eles utilizam como um termômetro as redes sociais, até pelo escândalo que nós tivemos lá na época do Trump, né, em que eles falaram que usavam Big Data para tentar mensurar que era uma manifestação do povo. Então, outras estratégias que serem traçadas é justamente eles apresentarem propostas. Eu acredito que a partir do momento em que esses candidatos apresentarem suas propostas e pararem com esses pugilatos verbais, essas brigas e essas questões ideológicas, aí sim nós teremos uma mudança em relação ao cenário político. Tá certo, professor. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por nos ajudar a entender um pouco mais sobre o atual cenário. Agora estamos quase chegando na reta final das eleições, né? Mas a gente sabe que ainda tem um caminho a ser percorrido. É importante a gente estar sempre atento, entender os passos da política. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, Wilker. Um abraço, bom dia a todos aqui, os telespectadores. Abraço, tchau, tchau.